Salve, salve galera aulática, quem vos fala é o professor Breno de Sociologia e nesse vídeo nós vamos abordar uma temática extremamente importante que diz respeito aos direitos de cidadania. De imediato eu quero deixar uma observação para vocês, lembrando que ao longo da história humana nenhum direito é dado, nenhum direito é concedido, todos os direitos são conquistados. E para nós entendermos isso, cabe aqui uma reflexão de base histórica, mas com uma pertinência, com uma análise sociológica. Isto é, nós vamos tratar das origens do conceito de cidadania ao longo da história e como esse conceito foi alargado, principalmente colocando elementos, acrescentando elementos ao longo da história moderna. Então, quando a gente fala de cidadania no Ocidente, inegavelmente a gente vai se reportar à Grécia Antiga, mais precisamente as polis gregas, certo? As cidades-estado gregas, onde tinha um espaço muito importante chamado ágora, a praça pública, onde os indivíduos que eram considerados cidadãos, isto é, que tinham direitos a participar das decisões políticas, se reuniam para tomar as decisões de caráter coletivo, definindo os rumos da cidade. É a partir das polis gregas que nós temos dois conceitos importantes, o conceito de política e o conceito de cidadania. Cidadania na Grécia Antiga tinha a ver, como eu mencionei, com a participação política. Nem todo cidadão, ou melhor, nem todo habitante da cidade era considerado um cidadão. Outro elemento importante que a gente pode se alientar do ponto de vista histórico são os romanos, a Roma Antiga, com o conceito de civitas ou civitas, que derivam dali cidadania e cidadãos, correto? Ao longo da história isso foi ganhando uma, digamos, dimensão mais alargada. Mas você tem o período medieval que isso ficou pautado como se fosse um hiato. Mas na modernidade as coisas vão se alterar, pois nós teremos uma nova construção mais complexa que foi acrescentando novos princípios no campo dos direitos e da cidadania. E aí eu quero trazer para a nossa reflexão um importante teórico, que é o sociólogo inglês Thomas Marshall, que vai na obra em 1950, Cidadania e Classes Sociais, tratar do que nós podemos entender a construção da cidadania moderna. Thomas Marshall vai falar de 3 gerações de direitos, correto? A primeira, que surge lá no século XVIII, que são os chamados direitos civis. Esses direitos civis consistem nos direitos relacionados às liberdades individuais, a saber, o direito de ir e vir, o direito à liberdade de pensamento, de expressão, o direito à propriedade privada, a igualdade jurídica, a chamada isonomia, são alguns direitos que começam a ser conquistados na modernidade a partir do século XVIII, com destaques para o movimento iluminista e as revoluções burguesas, correto? Pois bem, Marshall vai colocar para a gente que o século XIX é o momento da construção e do acréscimo de novos direitos na cidadania moderna. São os chamados direitos políticos. Se os direitos civis têm a ver com a questão das liberdades individuais, os direitos políticos têm a ver com a participação política. O que isso quer dizer? A liberdade para que os indivíduos possam se organizar politicamente em partidos, em associações, a liberdade para o protesto, a liberdade para as associações de indivíduos que pleiteiam e demandam questões importantes, representativas, correto? E aí no século XIX eu vou destacar alguns movimentos, como o movimento cartista na Inglaterra, que lutava pela criação de direitos trabalhistas e pelo sufrágio universal, o voto para todos, certo? E como todos, no primeiro momento, não englobavam as mulheres, no século XIX nós também temos o movimento sufragista, que são as mulheres se organizando, exigindo a participação do voto, a participação política, correto? O Thomas Marshall também vai propor que no século seguinte, o século XX, nós temos a construção dos direitos sociais. Esses têm a ver com a participação da justiça social, de você, enquanto indivíduo, poder comungar da construção social da riqueza. Isto é, começa a ter um entendimento que o Estado deve prover alguns direitos básicos, como educação, moradia, transporte, segurança, lazer, previdência. Um elemento muito importante é que pós a crise mundial de 1929 e principalmente pós Segunda Guerra Mundial, nós temos a construção do Estado de bem-estar social, Welfare State, que vai entender que o Estado não só tem o direito, ou melhor, os indivíduos não têm apenas o acesso a esses direitos, é um dever do Estado prover esses direitos.
direitos. Tudo isso vai se conjugar para, nas ideias de Thomas Marshall, configurar, consistir na chamada cidadania moderna. Se faltar um desses direitos, os civis, os políticos e os sociais, não temos uma cidadania plena. E o resultante disso tudo é algo muito importante e pouco compreendido pelos indivíduos na sociedade brasileira. Por exemplo, isto é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada essa declaração em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. E devido à destruição em massa que ela ocasionou, indivíduos, líderes de vários países ao redor do planeta, por meio da ONU e principalmente pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, vão criar a declaração composta por 30 artigos. Esses artigos vão definir direitos fundamentais e universais para qualquer indivíduo, em qualquer circunstância. E cabe aí uma reflexão. Antes de criticar os direitos humanos, tente resolver e responder o que são os direitos humanos rapidamente. Se você tiver dúvida, nada melhor do que entendê-los primeiramente para depois emitir qualquer juízo de valor. E a sua própria crítica em relação aos direitos humanos faz parte de um direito humano, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Finalizando a nossa reflexão, eu convido para a nossa reflexão o importante sociólogo português Boaventura de Souza Santos, que ao tratar dessas temáticas numa obra muito importante, ele vai dizer que nos tempos atuais é preciso democratizar a democracia. O que isso quer dizer? Alargar o campo da cidadania, inserindo na participação política e nos demais direitos os excluídos. Só assim teremos uma sociedade justa, igualitária e principalmente inclusiva, correto? Paramos por aqui, fiquem atentos nos nossos canais e aquele abraço. Até mais!